Muito bem, bom dia a todos. Iniciamos aqui o nosso encontro de informática. Esse é um encontro de reposição. Então, eu vou colocar aqui no chat o link referente à presença. Deixa eu pegar aqui o link. Beleza, alguns alunos já estão lá preenchendo, né? Então, vou colocar aqui no chat novamente. Aliás, eu vou copiar aqui, ó. Mais fácil. Okay? Anotem lá, coloquem lá o nome do curso, principalmente também, né? Biologia, física, matemática, administração pública, para que eu possa depois lançar a presença. Quero aproveitar para já falar sobre isso. Eu vou colocar aqui, olha, no chat, o link do Sistacad. Bom, eu acredito que todos já conheçam o Sistacad, né? Aqueles que ainda, se por acaso alguém ainda não entrou, tá? Quando você acessa esse link aqui, depois vocês façam isso, depois desse nosso encontro, ele te passa as orientações de como é que você vai definir uma senha para vocês terem acesso ao Sistacad. Nesse ambiente, nessa plataforma, que é diferente da plataforma CEDERJ, você vai conseguir visualizar todas as suas notas de todas as disciplinas, inclusive de introdução à informática. Mas o detalhe é que nessa plataforma eu registro as presenças de vocês. Por isso é tão importante que vocês acompanhem. No nosso primeiro encontro, ficou muito claro para todos vocês de que vocês precisarão ter 5 presenças obrigatórias. Se vocês não tiverem essas 5 presenças ao final do período, vocês estarão reprovados em introdução à informática, independente das suas notas das ADs e APs. Você pode ter tido uma nota 10, mas se você não tiver as 5 presenças, você estará reprovado. Por isso é tão importante vocês até compartilharem isso para os colegas, porque às vezes, com tanta disciplina, com tanta coisa para fazer, o aluno fica meio que disperso e acaba se esquecendo desse detalhe. E já houve casos assim, e a gente não consegue reverter. Eu, por exemplo, eu fico muito limitado. O meu contato com os professores e tutores à distância, né, que são assim responsáveis, é por e-mail, por plataforma. Aí eu não tenho nenhuma ação nesse sentido. Tá? Por isso também é tão importante a sala de tutoria. E é lá que vocês se comunicam com os tutores à distância que ficam mais próximos dos professores. Então, eu quero enfatizar aqui a importância de vocês estarem acompanhando as presenças. Eu atualizei até o terceiro encontro com base na frequência que vocês tiveram aqui, nas presenças desses encontros remotos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês têm o meu contato, né? Vou até colocar aqui de novo, olha, meu DDD é 24 998 1844900. Esse é meu WhatsApp, vocês têm o e-mail que eu encaminho para vocês, e aí vocês me dêem um feedback lá, ó, professor, tive problema aqui nessa aula tal, estive no encontro, estou sem presença, e aí a gente vai fazer essa correção, fazer esse ajuste aí. Tá bom? E quando vocês obtiverem 5 presenças, aí vocês ficam tranquilos, tá? Mas é importante que vocês também continuem participando aqui dos encontros, porque são assuntos novos, vocês viram que tem muita coisa interessante. Eu acredito que vocês aprenderam bastante coisa, né, com a nossa avaliação, em termos de formatação, de utilização do Writing, que foi super importante. Então, vamos tentar manter esse nosso contato aqui, tá? Muito bem. Então, o que a gente vai falar hoje, a gente não vai, na verdade, tomar muito tempo, porque é um encontro de reposição. Então, a gente vai dar só uma passada, tem alguns pontos que eu quero rever com vocês, como nós já vimos aqui a questão do Sistacad. Eu vou colocar no chat também esse vídeo que eu publiquei há pouco, que mostra como vocês enviam uma atividade para a plataforma. Tá? Oi, Lília, bom dia. Então, nesse link que eu acabei de enviar para vocês aqui, olha, eu vou até enviar de novo, porque a Lília chegou, né? Eu vou colocar também aqui lista de presença, novamente.
Então, nesse vídeo aqui, olha, referente a envio de atividade pela plataforma, isso vale para qualquer disciplina, tá? Principalmente introdução à informática. E aí tem alguns detalhes de quando você envia, ele vai para rascunho. Você pode, digamos, você está no trabalho, você começa, de repente você tem uma folguinha lá na hora do almoço, sei lá, um momento, um intervalozinho lá do seu trabalho, você pode começar lá no seu computador, desenvolver essa tarefa, e aí você pode salvar aquela versão na plataforma, como um rascunho. E aí, quando você chegar em casa, você tem como capturar aquela atividade, digamos, aquele arquivo do tipo writer, que você começou uma avaliação, uma atividade. E aí você baixa na sua máquina em casa e você desenvolve umas atualizações e aí você vai e substitui o que você colocou na plataforma. Até o momento em que você envia definitivamente para avaliação. Aí não tem como mexer mais, não tem como voltar mais. Tá? Tudo isso eu mostro nesse videozinho aí, que tem um pouco mais de 5 minutos. Na verdade, foi um vídeo que eu desenvolvi juntamente com os alunos, né? Teve um aluno que se prontificou a fazer isso e ele compartilhou a tela e a gente fez. Foi assim, bem legal. Acho que vale a pena vocês depois assistirem esse vídeo. Tá? Bom, uma outra coisa que eu quero colocar para vocês também, vamos falar sobre... Aqui, vamos ver a questão dos encontros anteriores, né? O que a gente viu nos encontros anteriores. Eu vou colocar os links para vocês aqui, olha, referente aos encontros anteriores que a gente teve. Nós tivemos 3 encontros, esse é o 4º. Nesse primeiro encontro, a gente fez toda aquela apresentação. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na plataforma, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Professor Daniel, eu gostaria de tirar uma dúvida. Tem uma AD que eu salvei em arquivo, editei, estava no meu computador mesmo, e eu coloquei o arquivo, aí ficaram 2 arquivos no meu computador. Eu coloquei o arquivo que eu iniciei a edição, não salvei ele de novo e enviei uma AD pela metade. Eu coloquei o arquivo não concluído e enviei em definitivo. Existe a possibilidade de que esse trabalho seja retirado, eu insira o trabalho efetivamente que eu gostaria? Não, Por né? meio da plataforma não tem como. A sua alternativa agora é a seguinte, recorrer à sala de tutoria. Tá? Imagine que foi uma disciplina, digamos, de introdução à informática, né? Ou outra qualquer. Entra na sala de tutoria, naquela disciplina especificamente falando, e coloca essa questão para o tutor à distância. Explica a situação para ele, e por lá você tem como enviar essa sua tarefa definitiva. Né? Aí você se justifica para ele e certamente ele vai ter bom senso para considerar. Né? Principalmente se você estiver dentro do prazo ainda. Ainda está no prazo, mas foi isso mesmo. Quando ao invés de eu só excluir o arquivo, eu acabei que enviei definitivo. Assim, acredito que a algum ponto eu terei, porque eu respondi pela metade, né? Só que com certeza, com certeza. Mas eu acho que se está no prazo, o tutor, à distância, ele tem bom senso. Perfeito. Tá? Vou seguir esse para caminho. ele, troca uma ideia, se justifica e tal. Assim, os 2 arquivos estão até prontinhos aqui, mas o que eu subi realmente foi o arquivo incompleto, né? Então, eu vou entrar em contato por esse caminho que o senhor indicou. Muito obrigado. Isso. Com certeza você vai conseguir resolver. Tá? Muito bem. Então, vamos retornar aqui e vamos dar uma passada rapidinho. Né? Eu poderia pegar qualquer uma desses cursos, ou pegar aqui o de matemática. Então, a gente teve aí o nosso primeiro encontro, que ocorreu nessa semana aqui de fevereiro, e nesse primeiro encontro, eu fiz uma apresentação para vocês de como é que é a disciplina, como é que se calculava as notas. Então, nesse vídeo que a gente gravou dessa aula, vocês têm todas essas informações. Tá?
Aqui tem alguns PDFs que tratam da questão de introdução. Acho que tem mais alguém chegando aí. Bom dia, o colega que está chegando aí agora. Bom, e aí, no segundo encontro, é que a gente começa a ter, assim, conteúdos, digamos, com foco nas avaliações presenciais, que são as APX, né, que têm sido também remotas. Por quê? Porque nesse encontro aqui, vocês vão encontrar, principalmente na EP, aliás, eu quero até deixar isso para vocês, tá? Se vocês não tiverem acesso aos gabaritos desses exercícios programados, por favor, me avisem, eu vou e compartilho o gabarito para vocês, tá? Porque se vocês tiverem com algum problema com relação a tempo para vocês estudarem, lerem, desenvolverem, na verdade, esses exercícios, pelo menos o gabarito é muito importante. Porque eu já mostrei isso no encontro anterior, de que lá você vê, digamos, você tem lá uma questão, o que é Linux? O que é software livre? O que é uma distribuição Linux? O que é um sistema operacional? O que é um software livre? São perguntinhas-chave que caem nessas avaliações. Tá? E é muito importante vocês buscarem essas referências nesses exercícios programados, porque lá você vai estar de acordo com o professor, aquilo que o professor colocou. Né? Então, você tem assim, uma garantia de ter um sucesso, né, com relação à sua resposta. É claro que se você fizer uma pesquisa e tal, também será considerado, mas se você tem essa alternativa aí rápida, de acesso rápido, eu recomendo que vocês façam isso. Então, não deixem de estudar. E esse segundo encontro aqui, ele é chave, porque ele tem uma série de questões muito importantes, tanto para vocês, a título de conhecimento, em termos de informática, como também para vocês obterem aí aprovação no curso, porque são perguntinhas-chave. Né? Aliás, que todo aluno que passa pela introdução à informática tem que saber. É claro que a gente sabe, assim, o que é um sistema operacional. Se você me perguntar, eu vou falar com as minhas palavras. Né? Acredito que todo mundo tem uma ideia, né? Pelo que vocês entendem de Windows, de Linux, de macOS, a gente tem uma ideia do que é sistema operacional. Mas aí, para você dar uma resposta formal, eu acho interessante seguir essa recomendação de estar sempre olhando os exercícios programados. Então, não deixem de fazer isso, tá? De estar verificando aí os exercícios programados. No terceiro encontro, que foi o encontro da semana passada, a gente teve alguns conteúdos que, inclusive, eu não citei aqui. Mas, assim, basicamente falando, né, muito embora eu já tenha comentado sobre a sala de tutoria, essa ferramenta atividade é a ferramenta que você utiliza para enviar para avaliação por meio da plataforma as suas atividades, como foi o caso que o Daniel comentou agora. Então, eu postei um vídeo que explica isso aqui na prática, tá? E o nosso foco foi todo voltado ao Writer. A gente desenvolveu. Então, tudo aquilo que vocês viriam nesses materiais que estão aqui na plataforma, nós desenvolvemos na prática. Tá? Então, embora a gente tenha feito todo aquele desenvolvimento prático, é muito importante que vocês também vejam os exercícios programados, porque tem algumas perguntinhas que podem cair na prova referentes ao Writer. Tá? Por isso que é muito importante. E eu vou falar sobre o Impress daqui a pouco. Tá? Mas é isso. Então, fizemos aí o nosso terceiro encontro. A avaliação à distância, eu acho que está no prazo ainda. Olha, está no prazo, é 11 de março, quer dizer, vocês têm praticamente aí mais uma semana. Sexta-feira é a data limite. Então, quem ainda não fez, trabalhe no vídeo, que eu utilize o vídeo,
Lá tem todas as informações, como é que você baixa o LibreOffice, como é que você instala e depois como é que você utiliza. No caso, esse aplicativo específico, que é o Writer. Existem outros aplicativos que a gente vai ver, a gente vai estudar durante esse semestre, esse período, tá? Muito bem. E aí nós chegamos ao encontro de hoje, que é o encontro, que é uma semana de reposição. Então, nessa semana de reposição, você vê que não tem conteúdo nenhum. Então, Daniel, é até por isso que não é considerada um encontro assim com presença, tá? Só que eu, como disse para vocês, eu faço essa consideração, principalmente para os alunos que faltaram em algum encontro anterior, tá? Então, por isso é tão importante. Eu vou novamente, inclusive, colocar aqui no chat o link de presenças para vocês e dizer para os colegas que chegaram depois dessa minha fala que vocês devem entrar no Sistacad para verificar como é que está sendo lá as presenças, tá bom? A Fernanda está me pedindo os gabaritos por e-mail. Ok, Fernanda, ok, deixa eu anotar aqui. Tá? Enviar gabaritos dos EPs, né? Dos exercícios programados, por e-mail. Tá bom, ok. Faço isso sim, Fernanda, tá? Muito bem. Então, voltando aqui, só para a gente concluir, então, a ideia da semana de reposição é isso, tá? E aí eu quero também passar para vocês o seguinte, eu já quero colocar, já vou disponibilizar aqui no chat um vídeo referente ao Impress. Deixa eu colocar aqui no nosso chat. Eu acho que vocês poderiam, inclusive na próxima semana, no nosso encontro da próxima semana, se vocês não tiverem tempo de assistir esse vídeo, não tem problema. Na próxima semana, a gente vai desenvolver esse tema aqui, Impress. Assim, em introdução à informática, vocês veem aquelas ferramentas que são essenciais a título assim de escritório, como o Writer, que é como o Word, que é um editor de texto. O Impress é um software de apresentação, ele é como o PowerPoint. Por isso ele é tão importante. Imagine que você vai fazer a apresentação de um trabalho, alguma coisa assim. Eu, particularmente, uso o PowerPoint. Mas eu poderia utilizar o Impress, que é muito parecido. Tá? Como eu tenho licença do Office, da Microsoft, eu utilizo essas ferramentas do Office. Mas para quem não tem licença e quer utilizar um software gratuito, cara, o Impress cai como uma luva. Ele é muito bom. Tá? Sem contar, pessoal, de que os professores de matemática, de biologia, de física, que forem trabalhar em escolas públicas que têm laboratório, normalmente vocês vão encontrar lá laboratórios com Linux instalado e com essas ferramentas do LibreOffice para utilizar com os alunos. Então, por isso é tão importante vocês aprenderem. E os alunos de administração pública também, né? Porque, afinal de contas, se vocês forem desenvolver uma atividade num ambiente público, você provavelmente vai encontrar também essa ferramenta que não precisa de pagar licença, né? Não precisa utilizar um software pirata, tá? E aí a gente vai tratar no próximo encontro, no quarto encontro, sobre o Impress. Então, a gente tem um encontro marcado na próxima semana. A gente vai falar sobre isso. E um outro detalhe que eu queria colocar para vocês. O que normalmente acontece? Eu, inclusive, na véspera, na semana que anterior à avaliação presencial, que também vai ser remota, eu vou compartilhar com vocês as últimas provas dos últimos semestres. E aí vocês vão observar o seguinte, que muitas vezes eles pedem que você desenvolva uma atividade com o Impress, que é uma apresentação. Por exemplo, ele coloca para você lá 5 perguntas, o que é software livre, o que é sistema operacional e tal, e pede para que você crie uma apresentação respondendo a essas questões. E aí você precisa enviar isso por meio da plataforma. Tá?
por isso é tão importante. Porque ele já considerou o writer, né? O writer foi a ênfase que foi dada na avaliação à distância. Ele utilizou o writer como avaliação para efeito de avaliação à distância. Então, é bem provável que ele vá utilizar o IMPRES nessa avaliação presencial. Por isso que é tão importante, a gente tem um encontro aí na semana que vem para a gente poder trabalhar com essa ferramenta. Ok? E agora, pessoal, eu acho que eu já tratei de todos os pontos que eu teria que tratar com vocês. E eu quero agora, como diz Isabela, eu quero agora deixar assim, em aberto, para que vocês façam alguma pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta referente a esses encontros anteriores, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês precisam saber com relação à disciplina. Eu vou abrir esse espaçozinho aí para vocês perguntarem. Vocês querem perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, alguma questão? O Daniel já colocou, né, uma questão anterior, mas se você quiser, o Daniel, perguntar alguma outra coisa, fique à vontade agora, eu vou abrir esse espaço para vocês aí, tá? É só abrir aí o microfone, abrir o áudio aí, pode falar. Professor, essa é a minha pergunta que eu fiz anterior, quanto ao envio de arquivos não concluído, um outro canal, alguma coisa assim, me atendeu, muito obrigado. Eu tenho alguns colegas que enviaram os arquivos mantendo ele em provisório, né? Que é aquele que fica lá, que ele não chega nos tutores. Desse modo, o senhor até falou que tem um vídeo que ensina a anexar os arquivos corretos, né? Isso, exatamente. E finalizar. Inclusive, eu publiquei esse vídeo, e inclusive eu até coloco aqui novamente para vocês aqui, olha. Eu publiquei esse vídeo hoje. Na verdade, eu recortei de um encontro que nós tivemos, e eu recortei só essa parte. Se eu não me engano, não chega a 6 minutos, é 5 minutos e alguma coisa. Eu vou novamente aqui colocar no chat para vocês. Isso aqui, ó. Esse videozinho eu mostro como é que você faz isso. Beleza, professor. Eu vou pegar esse vídeo do senhor também, vou multiplicar lá no grupo da turma, porque foi a dificuldade de algumas pessoas que estavam conseguindo anexar, mas não finalizavam o envio, né? Então, ele ficava como anexo, né? Como anexo até um arquivo provisório. Mas eu estou enviando para o pessoal também para a gente ficar ciente do procedimento e não perder essa oportunidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Daniel. Eu te agradeço. Inclusive, eu até pedi para a diretora, para ela tem um grupo de calouros, né? Os alunos estão iniciando agora, eu pedi para ela compartilhar também, porque isso é importante. Já teve caso de aluno me perguntar de uma outra atividade de administração pública, como é que ele faria para poder enviar para a plataforma. Aí, acho que esse vídeo é importante. Tá? Tudo bem, Daniel. Mais alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Consigo fazer isso na aula presencial, colocando no pendrive? Tentei baixar o sistema LibreOffice, porém, daí... Sheila, né? Sheila, sim. Se você for no Google, você vai encontrar... Quer ver? Deixa eu até abrir aqui. LibreOffice em pendrive. Aqui, ó. LibreOffice pendrive. Aqui, ó. Como instalar o LibreOffice no pendrive para usar. Tem esse videozinho aqui, ó. Você pode utilizar. Tá? Cara, ele mostra para você como é que você consegue baixar essa versão. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, deixa eu colocar esse vídeo. Se bem que isso aqui vocês podem achar, né? Pela internet, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui no chat. Achei. Agora tem vamos tentar uma outra coisa aqui, ó. Download, isso eu queria encontrar. Isso aqui, ó. Portable Version, LibreOffice. Quer dizer, é isso aqui, ó. Para o Windows, isso aqui já, inclusive, está até em português. Aqui, ó. Legal.
Aqui, ó. Beleza, olha. Essa versão aqui, e eu já utilizei, tá, Sheila? Funciona legal isso aqui. Vou colocar aqui, ó, versão para pendrive do LibreOffice. É nesse link aí. Aí você baixa, você instala no pendrive, e pelo pendrive você vai conseguir fazer tudo que a gente consegue desenvolver, sem tê-lo instalado. Isso é muito bom, porque às vezes você, no trabalho, alguma coisa assim, né? Você não precisa instalar lá no computador, você pode usar pelo seu pendrive. Tá? Tem gente até que costuma utilizar um HD externo, eu, inclusive recomendo vocês, tá, gente? Não é tão caro você ter um HDzinho externo, porque você vai poder armazenar muito mais coisas, ter uma capacidade muito maior, e é bem legal, é bem prático. Eu utilizo bastante um driver externo. Ele tem uma saidinha USB. Marcela parece que chegou agora também, bom dia. Funciona muito bem, tá? Tem uma saidinha USB, eu acho bem legal. Eu, inclusive, eu utilizo muito HD externo até para fazer backup dos meus trabalhos. Tá? Sempre utilizo para fazer backup dos meus trabalhos. Recomendo, tá? Ok, Sheila. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Acho que não, né? Professor, eu de novo, a última pergunta. Não, fica à vontade, Daniel. Eu estou aqui, sou todo ouvidos, pode falar. Eu abri o Sistacad aqui, de fato eu não consegui acompanhar o segundo encontro, tá? Então, essa aula de reposição, pelo que o senhor disse, ela serve para repor, inclusive, uma presença, além do conteúdo, e serve também de um eventual, entre aspas, crédito para aula que a gente possa precisar, é isso? Exatamente isso, Daniel. Exatamente isso. Para quem chegou agora, para quem chegou depois dessa fala, essa semana de reposição, olha, vamos até dar uma repassada aqui, para ficar bem claro para vocês, olha. Se a gente entra aqui, introdução à informática, eu vou entrar aqui em matemática. Tem lá primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, semana de reposição, que é essa semana nossa. Essa semana, teoricamente, não seria uma semana a ser considerada prefeito de presença, só que eu adoto essa posição, eu registro presença, sim. E aí, no caso do Daniel, se ele não frequentou o segundo encontro, essa semana aqui eu vou lá e lanço um segundo encontro para ele. Agora, imagine que o Daniel ele tenha participado do primeiro, segundo e terceiro, e eu já vou dar um créditozinho para ele aqui para o quarto encontro, tá? Por ele ter participado dessa semana de reposição. Tá certo? É isso mesmo, Daniel. A ideia é essa mesmo, tá? Mas eu quero lembrar vocês de continuarem frequentando as tutorias, mesmo depois do quinto encontro. Claro que depois do quinto encontro já fica mais tranquilo. Eventualmente, a gente pode nem fazer esse encontro síncrono, né? Pode estar postando algum material. Tá? Por exemplo, na véspera da prova, talvez eu vá só publicar, compartilhar com vocês as provas anteriores, para vocês estudarem as provas anteriores. E aí vocês aproveitariam mais o tempo, né, esse encontro nosso aqui, só para vocês estudarem. Claro que eu tenho que cumprir o meu horário, e aí vocês podem me enviar mensagem e tal, vou estar online para poder estar respondendo. Ok? Muito deixa obrigado. Eu ver ali. Ok, Daniel, deixa eu ver aqui. Zonilton, essa aula seria para a disciplina de informática instrumental, estou na dúvida. Qual o seu curso, Zonilton? Porque essa disciplina de introdução à informática, ela vale para os cursos de matemática, administração pública, física e biologia. Essa disciplina, assim, as frequências só não valem para a introdução à informática de computação, que é totalmente diferente, e também para informática instrumental de pedagogia, porque pedagogia também existe um outro contexto de introdução à informática. Tá? Ele já saiu. Então, mas quem estava aí pode até passar essa informação para ele. Tá bom, Fernando? A ideia é essa, tá, pessoal? Só vale, assim, para efeito de frequência, de presença, para matemática, administração pública, física e biologia. Tá?
Vamos ver a Lilian aqui. Como compactar quando fazemos mais de matemática? Temos mais de uma folha para escanear. Ah, sim. Boa. Boa pergunta, Lilian. É o seguinte, eu vou até compartilhar com você uma experiência que eu tive. Ah, eu já te respondo, tá, Bruno? Tá? Deixa eu só concluir aqui com a... Não, não, hoje, Nilson, para o curso de História, não. Não. Inclusive, o curso de História não tem no nosso polo, né? Você é de outro polo? Eu não sei se você é de outro polo. É claro que os conteúdos são os mesmos para a história. Agora, eu não tenho como colocar presença para você, porque eu não tenho acesso, tá? Então, o Genilson, eu não tenho acesso às presenças de um outro polo. Eu só tenho acesso às presenças do polo de Volta Redonda. Entendeu? O conteúdo do curso de História é exatamente o mesmo. O conteúdo é, de fato, o mesmo. A prova que você vai fazer é a mesma do pessoal que está aqui. A avaliação à distância, tudo igual. No entanto, eu não posso dar presença porque eu não tenho acesso às turmas do Polo de Resende, tá? Bom, então, ok, Genilson. Então, voltando aqui, Lilian, eu vou te contar uma experiência minha. Teve um aluno que ele tem necessidade especial, e eu tive um período acompanhando, aliás, alguns períodos acompanhando esse aluno, como dando um apoio para ele, né? Eu esqueci até o nome, tem eu não sei nem como classificar isso, né? Mas não é bem uma disciplina, mas é um recurso que ele tem dentro do CEDERJ em que dá assistência para esses alunos. E aí, eles, inclusive, pagam os tutores para isso. E aí eu ajudei esse aluno e eu fazia junto com ele as provas. E esse aluno, como ele tinha ele era um aluno especial, inclusive eu o ajudava no envio. E aquelas provas de matemática, cara, são assim, loucura. Tinha prova lá de álgebra, por exemplo, eram 5 folhas, 6 folhas, né? Coisa assim. Olá, Stephanie, bom dia. Então, a prova era muito extensa. E o que eu fazia? Eu tinha que fazer na mão para ele, fazia no papel para ele, e aí eu fotografava aquilo no meu celular, e aí eu tinha várias imagens. Aí, o que eu fazia? Eu instalei no meu celular um softwarezinho que ele, ao mesmo tempo, ele compacta e gera um PDF. Eu informo para esse aplicativo todas as imagens, ele vai e junta num PDF só, e aí esse PDF que é gerado, eu enviava para a plataforma. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar um aplicativo no seu celular que faça esse tipo de coisa. Fazia tudo pelo celular. Aí, depois que eu gerava o PDF, aí sim, eu vinha para o computador e mandava o PDF para a plataforma. Agora, o celular é importante por quê? Porque você já tira a foto e aquela imagem ali você já joga para o aplicativo. Tá? Que ele gera em PDF. E eu utilizava uma ferramenta gratuita, inclusive. Tá? Então, se você entrando no Google, você consegue fazer isso assim, tranquilamente. Tá? Aliás, se você entrar pelo aplicativo na loja, se você usa um iPhone ou então um Android, você tem as lojas, uma loja específica, né, que tem lá esses aplicativos. Só você colocar lá, geração de PDF online, vai aparecer um montão lá. Aí você vai encontrar umas soluções gratuitas. Tá? Essa é a recomendação que eu faço. Você já tira a foto e já manda embora. Tá? E fica bom, tá? Fica legal. Eu nunca tive problema. As avaliações iam na boa, e o aluno teve sucesso aí no trabalho que ele fazia junto comigo. Tá bom? Eu não sei se te ajudou aí a minha resposta, tá, Lilian? Não, não, não. Aliás, deixa eu ver aqui.
talvez eu tenha até talvez eu tenha até ele instalado aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem aqui o Scanguru. Scanguru, deixa eu anotar para você aqui, ó. Scanguru. Esse é um que eu tenho aqui. Tem o Can, mas isso para o meu iPhone, tá? Você deve ter alguma versão para o Android. Se você usa Android, Can Scanner. Isso mesmo. Esse é um outro. Provavelmente eu acho que esse Can Scanner que eu utilizava. Tá? Então, tem muito tempo que eu não uso, mas foi muito útil para mim, esse aplicativozinho aí. Você provavelmente, se você não usa iPhone, se você usa Android, você vai ter uma versão dele para Android. Muito bom, tá, Olívia? Muito bom mesmo. Você vai ficar satisfeita com ele, vai te atender bem. Tá? Muito bem. Então, ok, Lília. Qualquer coisa você pode perguntar aí, tá? Se ainda tiver alguma dúvida, tá? Bruno, estou com uma dúvida em como colocar título na tabela. Então, Bruno, é o seguinte, para efeito de avaliação à distância, não precisa colocar título. Tá? Na avaliação não é pedido. O que eu fiz foi o seguinte, eu criei uma planilha de 4 linhas e, na primeira, eu coloquei os títulos das colunas. Não sei se é isso que você está querendo dizer, tá? Então, eu utilizei uma linha da planilha para colocar os títulos. Se você entrar lá no meu vídeo, cara, você vai ver lá como é que a gente fez isso, tá? Inclusive, Bruno, eu postei aqui, vou até colocar de novo, em todos esses nossos encontros aqui, ó, estou colocando aqui no chat, nosso terceiro encontro, se você não participou, eu mostro como fazer isso. Tá? Do jeitinho que eu coloquei lá, é do jeitinho que você vai precisar para a sua avaliação. Agora, você não precisa de colocar um título para a tabela, assim, de uma forma geral. Tá? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, não sei se eu te respondi. Qualquer coisa você pode perguntar de novo aí. Ah, sim, Dandara, muito bem. A questão de referência no texto é o seguinte, quando você tiver, antes de escrever a tabela, a referência seria o seguinte, no parágrafo anterior à tabela, você pode colocar assim, com base nesse estudo, alguma coisa assim, alguns dados serão apresentados por meio da tabela 1, aí a tabela 1 viria embaixo. Então, isso é a referência. Essa é a referência que tem que ser dada. Você não pode... O que o avaliador não quer é que você simplesmente coloque uma tabela isolada lá do seu texto. Então, você faz uma referência no parágrafo anterior, de acordo com esses estudos, de acordo com essas informações e tal, segue a tabela. A seguir, você tem a seguinte tabela. Pá, aí vem lá, você coloca a tabela com os dados. Tá? Me refiro ao nome da tabela. Não tem como fazer isso no LibreOffice. Olha, tabela não. O que você pode fazer é assim, uma imagem, aí você pode colocar um título, sem problema. Agora, especificamente, você pode definir um nome para a tabela, mas, em termos visuais, você não vai ter efeito nenhum. Você tem aqui na ferramenta, deixa eu colocar aqui, deixa eu abrir aqui para você, a LibreOffice. Deixa eu abrir o Writer aqui. Que a gente já aproveita e já tira essa dúvida aqui na prática. Tá? Então, por exemplo, eu quero vir aqui ó, em tabela, vir aqui no menu tabela, inserir tabela. Então, eu vou colocar uma tabela aqui com 3 linhas. Tá? Aqui, ó. Aqui, por exemplo, olha, você tem o nome da tabela, tá vendo? Eu vou colocar aqui produtos. Serão 3 colunas, vamos colocar assim.
2 colunas e 3 linhas. Mandei inserir. Tá vendo? Olha, eu coloquei um nome na tabela, mas não tem nenhum efeito visual, embora eu tenha colocado o nome para ela. Então, se eu vier aqui, olha, se eu selecionar, quando você clica com o botão direito, ele tem propriedades da tabela. Tá vendo? Aqui, você tem tudo que diz respeito à tabela. Ó, nome, as colunas, fluxo de texto e tal. Tem uma série de coisas que você tem, ó, bordas, plano de fundo. Mas esse nome, especificamente falando, você não tem. Ele não tem uma representação visual. Agora, isso aqui é uma tabela de produtos. Então, nessa primeira linha, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Então, por exemplo, vou colocar aqui o código descrição. Aí eu vou colocar aqui código 1, computador, código 2, HD. O que eu posso fazer, Bruno, é o seguinte. Nessa primeira linha, digamos que eu quero colocar um título. Eu posso fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma linha. Opa. Deu algum problema aqui no meu arquivo. Deixa eu abrir aqui de novo. Tá, voltamos aqui. Opa. Tá, voltamos aqui. Então, olha só, Bruno. Aqui, olha, eu abri uma linha, tá? O que eu posso fazer nessa tabela é o seguinte. Eu quero colocar um título. Eu vou colocar assim, ó. Tabela de produtos. Posso colocar esse título. Aí, nessa tabela, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar essa linha aqui, ó, que eu selecionei, aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso mesclar células. Quando eu faço essa mesclagem de células, o que aconteceu? Essa primeira linha, eu vou centralizar esse título, tá? Ó, nessa primeira linha, ela tem uma característica diferente das outras. As três últimas linhas, essas linhas aqui, eu tenho 2 colunas, tá vendo? Tem essa coluna e tem essa primeira coluna de código e tem a segunda coluna de descrição. Já produtos é uma linha que mesclou 2 colunas. Então, essa é uma forma que eu tenho para colocar um título. Tá? Então, só para poder ficar assim, bem legal a explicação, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou selecionar novamente a tabela, vou em propriedades, e vou definir uma borda para ela. Vou definir aqui uma borda para você ter uma ideia. Agora, imagine que eu vou imprimir isso, ó, visualizar a impressão. Olha só que legal. Olha só. Ó. Veja que essa tabela ela tem 4 linhas. Ela tem 2 colunas. No entanto, a primeira linha ela só tem uma coluna. Por quê? Porque eu a caracterizei como uma linha de título. Tá certo? Bom, eu não sei se é isso que você quis dizer, né? Não sei se se atendeu. Se você puder me dar um feedback aí no chat, seria isso que você me perguntou? Como é que você faria uma linha de título? Não sei se te respondi, tá? Mas a ideia é essa. Agora, você não tem, assim, uma outra forma de fazer isso em tabela. Agora, já uma figura e tal, você teria outras alternativas. Tá certo? Então, qualquer coisa aí o Bruno me fala aqui no chat. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Então tá. Gente, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Bom, enquanto vocês pensam aí, deixa eu só dar uma recapitulada no nosso encontro de hoje. Então, o que a gente fez? Eu mostrei para vocês, olha, aliás, a lista de presença. Quem chegou agora, deixa eu colocar aqui a lista de presença. Deixa eu... Opa, achei aqui, ó. Lista, isso aqui é muito importante, tá? Quem chegou depois aí,
por favor, registra lá o seu nome na lista de presença. Eu destaquei a questão do Sistacad. Essa questão do Sistacad aqui, olha, eu vou colocar no chat de novo, é muito importante, tá? Verifiquem a quantidade de presenças e acompanhem os lançamentos e até mesmo me fiscalizem para ver se eu estou lançando as presenças lá, tá bom? Então, essa semana eu vou estar atualizando com a 4ª presença, lá no sistema Sistacad. Coloquei para vocês o vídeo referente à publicação de uma atividade na plataforma, tá? Para quem tem alguma dificuldade, para poder enviar, por exemplo, a D1 para a plataforma, como rascunho ou como avaliação definitiva. Coloquei os links referentes aos 3 encontros anteriores que nós tivemos, que também estou colocando no chat. Coloquei para vocês aqui um vídeo que eu disponibilizei referente ao Impress, que é uma ferramenta que a gente vai estudar na próxima semana, que é um software que nos permite desenvolver apresentações. E me comprometi com eu não me lembro quem foi que me pediu o envio dos gabaritos das EPs por e-mail. Vou mandar no grupo de vocês lá. Bom? E assim, pessoal, assim foi esse nosso encontro. Deixa eu ver aqui a pergunta do Bruno. Ah, Bruno. Ah, sim. Ah, sim. Legal, legal, legal. Não, Bruno. No caso, o que acontece? Para efeito de tabela, você não tem essa característica de legenda. Normalmente, o que a gente faz é o seguinte, as legendas, elas ficam mais voltadas para a figura. E quando você pode criar uma tabela e classificá-lo como uma figura. Depois que você criou uma tabela, você pode transformar numa figura e criar uma legenda. Tá? No caso do LibreOffice, a gente utiliza mais a questão da legenda para efeito de figura. Agora, é claro que, vamos imaginar, eu estou desenvolvendo uma pesquisa científica. Tá? O que eu faria aqui, Bruno, faria o seguinte, deixa eu fechar aqui. O que eu faria aqui é o seguinte, cara. Eu simplesmente venho aqui, vou colocar aqui, opa, parece que tem alguém chegando aí. A Graciana, bom dia, Graciana. O que eu faria aqui, o Bruno, colocaria aqui, ó, tabela. Os meus trabalhos eu faço assim, tá? Tabela 1, tabela de produtos. Centralizo aqui bonitinho. Talvez até dê uma margenzinha, um espaço aqui. Cara, eu faria assim. Agora, se eu fosse colocar uma imagem, aí é diferente. A imagem... Deixa eu colocar uma aqui só para você ver, tá? Como é que é? Deixa eu pegar aqui essa logo do CEDERJ aqui. Deixa eu pegar essa imagem. A imagem eu já tenho mais recursos. Se eu clicar com o botão direito aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma inserir legenda, tá vendo? Aqui eu posso colocar uma legenda. Vou colocar aqui, ó, figura 1. Ok, aqui, ó, já entrou uma legenda lá embaixo. Tá vendo? Então, a imagem, você já tem esse recurso automático. Tá certo? Essa é a ideia. Beleza, Bruno. Bom, pelo menos é assim que eu faço. Tá? Inclusive, nos meus artigos que eu desenvolvo, eu faço assim também. Tá? Bom, então é isso, pessoal. E passamos aqui por todos os tópicos que a gente viu nesse encontro, tá bom? Lembrando novamente aí, para a aluna que chegou no finalzinho aí, nossa lista de presença está aqui novamente, só para a gente poder finalizar. Tá? Não deixe de assinar a lista de presença, tá bom? Gente, qualquer coisa, vocês têm o meu contato do WhatsApp e na nossa lista de e-mails lá. É só vocês me responderem o e-mail. Eu sempre estou checando pelas listas de presença, assim, novos alunos que aparecem, aí eu vou insiro lá na minha lista e passo a enviar também algumas informações com relação à disciplina, lá por e-mail, tá bom?
Gente, valeu mesmo esse nosso encontro. Esse encontro foi um pouco mais rápido, embora a gente ficou bastante tempo aqui, né? Mas na semana que vem a gente está de volta e a gente vai estar falando sobre o INPRES, tá bom? Quem ainda tiver alguma dificuldade na D1 também, manda lá que eu respondo vocês, tá? Via WhatsApp ou via e-mail. Não deixem de fazer a avaliação à distância, de 40% da nota. Façam, com certeza vai ser nota 10, para vocês terem uma tranquilidade aí nas APX, tá bom? Valeu, Dandara. Gente, um abraço, bom dia a todos, bom final de semana e bons estudos para vocês, tá bom? Estou terminando a gravação, depois eu envio para vocês o link, tá legal? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Tchau. Obrigada, professor. Boa tarde. Valeu, gente.